Olá, queridos! Vamos dar sequência aos estudos, vamos para a revisão da aula 13.2, revendo aí alguns conceitos sobre teatro, sobre gêneros teatrais e também teatro de rua. Vamos lá dar início à nossa revisão, aula 13.2, teatro e cidade, foi o tema que nós abordamos. E falamos aí do teatro, né, em vários períodos, como na Idade Média. Voltando aqui, na Idade Média, né, o teatro ele estava no campo da cidade, né, um período em que foi se desenvolvendo, então, transformando em espaço, a cidade foi se transformando em espaço teatral. E depois, né, essas encenações foram abandonadas, né, da cidade, foi para os palácios. Mas com o tempo, né, como nós discutimos na aula, voltou para o espaço da rua. Isso mesmo, o teatro veio para os espaços abertos. Isso a partir da metade do século XX. Né? Voltou então a ganhar espaço, né? A ganhar então os espaços abertos, ou seja, as ruas, os parques, os edifícios, não projetados para este fim. Então, o teatro democratizou, né? Então, querido, falamos do teatro de palco, que é esse modelo aqui, que é esse modelo que vocês podem observar, né? Onde esse é o espaço físico, onde os bancos ficam ali acima, né? O palco fica ao fundo. E ali o grupo, né, teatral, os atores, fazem as encenações. Então, há toda uma equipe para esse trabalho, né? Tem, como eu falei na aula anterior, tem o papel dos atores, né? Tem o papel dos profissionais que ajudam ali organizar os espaços físicos. Então, quase não há interferência externa, né, nesse tipo de teatro de palco. Ou seja, a plateia vai ficar ali atenta, observando, mas em silêncio, ele não faz intervenção com os atores, podem rir, podem chorar, porém, né, não vão poder fazer nenhuma intervenção, como acontece no teatro de rua. Então, até a metade do século XX, era comum edifício teatral, como vocês podem ver aí. Né? Então, há poucas cidades com espaços do teatro, nós sabemos muito. E o palco italiano é um dos espaços então, para as artes cênicas, é o mais comum no edifício do teatro. Estudante, falamos também do teatro de rua, né? que é o grupo de pessoas, né, que vão para a rua, para o espaço público, né, onde há o público. É o teatro popular, que é o teatro de rua, que envolve aí a arte híbrida, né, que é a mistura de teatro, dança, música e circo. Então, são várias linguagens. E desde o período, né, sua origem passa, então, desde o período então, da pré-história, dos rituais da pré-história, também com criações dos teatros gregos, antigos, e até percorrendo aos castelos burgos medievais, chegando até os dias atuais, que é o teatro de rua, ou seja, o espaço cênico é a rua, não é mais o prédio. Porém, há muitos prédios, edifícios, né, como o Teatro de Rondônia, que apresentei para vocês. Então, querido, a arte circense, né, também é uma arte híbrida que mistura música, dança, teatro. Né? Esse grupo aqui, por exemplo, fazem trabalhos com bonecos, né? Teatro, circo e música, fazem toda essa mistura aí e desenvolve trabalhos aí viajando pelo Brasil. Então, seguindo, vamos para a atividade sala. Agora eu vou ficar aguardando vocês aí para resolver as atividades. Acredito que vocês já fizeram essas atividades e agora vocês vão revisar comigo. Então, aguardo vocês. Muito bem, queridos, vamos então para a correção das atividades, é o momento de tirar as dúvidas. Também é um momento que você consegue mensurar ou avaliar o quanto você aprendeu, né? Caso você acertou as questões. Ah, professora, acertei só 50%, a metade das questões. Geralmente são 4 ou 5. Se acertou 3 de 5, já está bom, viu? Já quase mais de 50%. Ok? Então vamos lá, vamos para o momento de
corrigir, de resolver as atividades. São várias atividades com muitos textos, vou tentar abreviar para vocês, para a gente não ficar lendo muito, certo? Então vamos direto à questão 1, a pergunta. No que se refere ao gênero cênico teatro de rua, analise as afirmativas a seguir e considere as questões ou as afirmativas corretas. Então vamos lá. É uma modalidade teatral em que os atores utilizam o seu corpo e sua voz a serviço da construção estética no espaço aberto, sobretudo na cidade? Sim. A improvisação nesse gênero cênico existe tanto como elemento estético, utilizado como característica da própria apresentação? Sim. O trabalho do ator no teatro de rua não necessita do exagero? Então, essa que já podemos cancelar, né? Tanto na construção física dos seus personagens. O teatro popular de rua é uma arte híbrida, mistura teatro, dança e música? Sim. Então, vamos ver aqui qual está correto. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. São só 3, né? Tem aqui uma palavra aí, esse negativo, né? Não necessita de exagero? Necessita, porque precisa chamar a atenção ali das pessoas, precisa alterar a voz, precisa, né, ser bem expressivo. Então, a afirmativa 3 não é correta. Então, somente 1, 2 e 4, letra C. Questão 2. O texto dramático no espetáculo teatral é complementado pela atuação dos atores. Certo. Então, está correto que se afirma em pelo figurino, que deve estar ligado sem lógica? Não, o figurino está ligado à lógica do contexto da história, né? Pela situação, o ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais. Pelo tema, a ideia que o autor, dramaturgo, deseja expor, sua interpretação. Então, vamos lá. 2, 3 e 4 está correto. Então, somente 1 não está correto. 4 está aqui, né? Eu não li a 4 nem a 5. Porém, só letra B está correta. 2, 3 e 4. Letra B, então, é a questão correta. 4, por que 4 não entrou? 5 entrou. Aliás, eu estava falando 2, 3 e 4, não é 2, 3 e 5. Desculpa, estudante, eu cansaço que já vou, né, vendo as coisas ao contrário. Por que 4 não está? Pela maneira de ser e de agir dos personagens, encadeados à unidade do efeito e segundo uma ordem composta de comédia, tragédia e romance. Então, não há uma ordem composta, né, de comédia, tragédia e romance. Não é assim. Vai depender. O texto ele tem começo, meio e fim, mas pode ser uma comédia, pode ser uma tragédia, dependendo do gênero. Muito bem. Questão 3. O teatro é uma modalidade artística que surgiu na antiguidade, né? Somente na Grécia antiga. Eles possuíam uma importante função social, na qual os espectadores esperavam pelo momento da apresentação, que poderiam durar um dia todo. No que se refere aos elencos que constituíam um espetáculo teatral, está correto que se afirma em a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual? Não. Iluminação e o som de um espetáculo cênico independe do processo da produção? Não. Então, a correta é a letra E. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, entre outros. Então, letra E, questão 3. Vamos para uma questão do Enem, questão 4. Vamos ver aqui uma questão não tão recente, mas foi de 2021. Vamos ver aqui. O solo, A Morte do Cisne, criado em 1905 pelo russo Mikhail, a partir da música do compositor francês Camille Saint-Saëns, retrata o último voo de um cisne antes de morrer. Eu até mostrei, falei um pouquinho sobre essa, mas não discuti muito, né? Na versão original, uma bailarina com figurino impecavelmente branco
e na ponta dos pés interpreta toda a agonia da ave, se batendo até desfalecer. E esse texto, acho que ele foi reproduzido. Em 2012, John Lennon, de 20 anos, morava no bairro de São Mateus, na zona leste de São Paulo. Elaborou um novo jeito de dançar, a coreografia imortalizada pela bailarina Anna Pavlov. Aí eu mostrei essa bailarina na aula sobre dança. No lugar de um colã e de sapatilha, vestiu calça jeans, camiseta e tênis. Em vez de balé, trouxe o estilo pop, street dance, né? Dança de rua. Sua apresentação inovadora de A Morte do Cisne, que foi ao ar no programa Se Ela Dança, Eu Danço, virou hit no YouTube. Eu não vi isso, né? Mas a questão trouxe. Então vamos à pergunta. A forma original de John reinterpretar a coreografia, né, daquela dança A Morte do Cisne demonstra que a criação artística é beneficiada pelo encontro de modelos oriundos de diferentes realidades socioculturais. Ou seja, nada impede, né, de um artista representar, então, uma obra famosa, por exemplo, né, como aí o cisne, né, a dança do cisne. Então, estudante, o que aconteceu aí nessa questão, uma informação que, por exemplo, eu não cheguei a ver essa informação, eu não vi esse vídeo no YouTube, mas li a questão, achei interessante, né, porque a questão ela fez uma abordagem aí de que uma cena, né, um trabalho, uma bailarina famosa, né, uma cena encenada, uma dança feita por uma bailarina famosa, pode ser representada sem nenhum problema por qualquer artista simples lá da comunidade, e isso viralizou na internet, né? Então, a pergunta está nesse contexto, que não há, como está ali, ó, não há preocupação. Vamos para a tela para a gente ler um pouquinho, porque eu fiquei bem na frente. Então, a criação artística ela é beneficiada. Não tem nenhum problema o artista representar, né? Ou seja, pelo encontro de modelos oriundos de diferentes realidades socioculturais. Um trabalho feito por um artista famoso e o mesmo trabalho feito por uma releitura por um artista não famoso pode ter, então, novas reflexões, né? Novas linguagens, representar novas linguagens. Muito legal. Seguindo, vamos para a última questão discursiva. Fala sobre o que é uma intervenção urbana. E quem a faz? Vocês já sabem, vocês viram durante a aula, que a intervenção urbana caracteriza-se pelo artista ocupar os mais variados lugares na cidade. Ou seja, ele modifica ali o espaço, né? Onde as pessoas se relacionam, onde os espaços são reivindicados à cidade, vão reivindicando a cidade como um lugar livre de circulação. Então, nada impede de um artista, um músico, um cantor ir para a praça, ir de frente a um prédio público movimentado e fazer sua apresentação. Então, as intervenções urbanas costumam ser transdisciplinares, com várias expressões artísticas ou plásticas, né? Pode ser também a exposição de uma obra de arte, ou seja, conhecimento de diversas áreas. Não restringe só a análise às artes cênicas. Pode ser todas essas formas híbridas de arte, né? Ou diversas linguagens. Muito bem, estudantes, concluímos aí esta aula e desejo que vocês tenham sucesso na avaliação. Teremos mais algumas aulas de revisão, mas geralmente a professora já vai aplicar essa prova logo depois dessa revisão. E aí eu desejo sucesso para todos. Espero que vocês tenham gostado das aulas de arte no terceiro ano. Fizemos aí abordagem de temas que vocês já estudaram, porém com mais maturidade, certo? Já aí com essa intenção de fazer as provas do Enem e ter sucesso. Então, espero que essas aulas possam contribuir para o sucesso de todos vocês na avaliação. Obrigado pela atenção e continue estudando firmes aí até o final
desse ano letivo, viu? Desejo tudo de bom para todos, alunos, professores, a comunidade aí onde vocês vivem. Tchau e até a próxima.